o discurso de Lula. Eu faço um exame, uma modéstia à parte, boa análise da constituição do discurso de Lula para 2026. Um governo Lula, governo ruim, que era essencialmente reativo e requentador. E quem acompanha esse programa sabe que a gente tem conceituado o governo Lula dessa maneira. Governo gastador, irresponsável fiscalmente, reativo, qual seja, governo que não botava na frente, que não dava as cartas, que não pautava, estava sempre reagindo ao surgimento de questões outras, alheias, portanto, reativo e reagindo muitas vezes também a problemas que, se não criados por ele, governo ajudaram a crescer. Tem vários exemplos. Governo reativo. E o governo também requentado, porque os principais programas, e sempre dizendo, não, nós estamos, é muito difícil, é sempre a culpa do outro, herança, muito difícil e tal, e requentando Minha Casa Minha Vida, os mesmos programas de sempre. Esse era o governo Lula, até bem pouco tempo. O governo Lula continua com todos os seus problemas, especialmente irresponsável do ponto de vista da grana, do nosso dinheiro. Não pode ser mais chamado de reativo, não pode mais ser chamado somente de reativo, porque ao fim do terceiro ano do mandato, já no fim, portanto, na reta final, encontrou uma embocadura, encontrou um discurso. Méritos de Lula, que cumpriu uma promessa de campanha. A promessa de campanha de 2022 de Lula, entre outras, era a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E Lula entregou. Jair e Bolsonaro fizeram a mesma promessa, sem entrega. Lula prometeu e entregou. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é um tabu, ou era um tabu, considerado muito difícil de aprovar. Lula conseguiu. As razões como conseguiu, tudo quanto houve nesse percurso, a gente vai examinar um pouco mais para frente aqui no programa de hoje. Mas é fato que se trata de uma aprovação, a vitória sobre um tabu, que fundamenta um discurso, que é aquele que Lula tem desdobrado. Repare, Lula está mais à esquerda, bem mais à esquerda no discurso do que em 2022, quando se elegeu com a conversa da Frente Ampla, em que, enfim, acreditou quem quis. O governo do PT jamais será de frente ampla, porque divide pouco o poder, para não dizer nada o poder. Lula bem mais à esquerda, tendo uma entrega concreta que, portanto, materializa o discurso de combate à desigualdade. O discurso está posto e é influente, e será estúpido desqualificar a força desse discurso, tendo uma entrega material, a partir do que se desdobrar, que é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O combate à desigualdade, esse é o discurso, estamos tentando diminuir a desigualdade. Como fazemos isso? Tirando do rico, o rico vai pagar, e não importa, a gente aqui mostra que é falso, ou em parte falso, o discurso de que estamos tirando dos ricos para dar para os mais pobres, porque a base social pagadora dessa conta é maior e chega na classe média. Mas aqui a gente está fazendo, nesse momento, análise do discurso. O discurso de Lula é: estamos tirando dos super ricos. Não. Tem gente que poupou a vida inteira para ter conforto. Talvez possa ser considerado rico, certamente remediado, mas está entrando na conta do super rico para pagar essa conta. Esse é o discurso. O governo que é raspador de taxa, que taxa todo mundo, que tem sido assim desde sempre, que não enfrenta a questão da despesa, não corta gastos, timidamente quer enfrentar isenções fiscais e as amplia. O governo que precisa, portanto, arrecadar, e que o fazia timidamente. Isso é importante na construção do discurso. A gente aqui, repito, analisa discurso. O governo Lula sempre foi taxador. Sempre foi. Está aí a imagem que constitui do Taxade.
Era o governo taxador das blusinhas. Olha o arco evolutivo desse discurso. Sai, ou se encaminha para sair da condição de taxador das blusinhas para o governo que isenta os mais pobres de pagar imposto de renda. Isso é uma baita transformação discursiva. Mas vamos lembrar, o governo, quantas vezes a gente anunciou aqui, tratou do governo botando na frente, anunciando com discurso de justiça tributária, mais ou menos encaixado, mas botando na frente sempre o aumento de impostos, alguém tendo de pagar mais, e aí diante da reação da sociedade recuando. O governo que muitas vezes recuava, e aí ia fazendo puxadinho, sempre buscando algum lugar onde tem um dinheiro, e tem um dinheiro esquecido ali, vamos cavar, mas era uma coisa constrangida. Você se lembra disso. Agora a coisa mudou. O Lula, o governo Lula está dizendo: vou taxar mesmo. Continua sendo a mesma taxa, a mesma natureza. E claro, para fazer caixa, para fechar a conta. Só que agora sem vergonha. Porque encaixou o discurso. Estou taxando porque os ricos vão pagar a conta. Estou taxando para fazer justiça tributária. Estou taxando para que finalmente o pobre não pague imposto de renda no Brasil. Esse é o encaixe do discurso e é muito influente, é uma mudança muito óbvia. É isso que Lula está propondo. E a partir daí, gente, se desdobram outras promessas, porque isso é uma reflexão que me parece bastante fácil. Quando você cumpre uma promessa, ainda mais uma, essa da isenção, que é um tabu, quando você cumpre uma promessa como essa, você se habilita a prometer mais. Então já tem algumas promessas postas. Da mesma lógica, tabu, da isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil reais. E não importa se essas novas promessas são factíveis, não importa se elas custarão imensamente. Elas, eu vou usar uma expressão cafona, elas fazem sonhar. Elas falam com uma base social de que Lula se afastara. Vamos lembrar Mano Brown, em 2018, no palanque de Fernando Haddad, dizendo que perder o povo. Esses movimentos aqui se aproximam novamente do povo mais pobre. Quais são as promessas? Caríssimas, eu acho que em grande escala infactível, mas uma delas, por exemplo, tarifa zero para transporte público. Lula mandou estudar, entregou para Haddad esse estudo, mas fez plantar, está circulando. Aparecerá no seu programa para 2026. E com o seguinte argumento, pode anotar aí. O presidente diziam que eu não entregaria. Eu entreguei a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Quem fez isso fará aquilo. Outra coisa, que também estará compondo o discurso para 2026 de Lula. Revisão da escala 6x1 de trabalho. E não importa o impacto que isso terá, econômico, não importa a título de discurso, não importa. É a mesma coisa. E é nessa que Lula vai. Eu já falei essa frase aqui algumas vezes, eu repeti. Sem nunca ter sido carta fora do baralho, porque muita gente, agora o mercado, essa figura, né? Vocês sabem que isso é uma coisa mais complexa, mas a figura do mercado estava compradíssima de Tarcísio e certa de que Lula perderia em 2026. Pode perder, a gente não sabe, não é esse o nosso trabalho aqui. Mas o fato é que o mercado agora tá meio... tem uma certa viuvez, com a simples percepção que nunca deveria ter faltado, de que Lula, porque nunca esteve fora do baralho, a percepção de que agora ele está dando cartas. Está distribuindo as cartas. Aí diz a Maria Aparecida Lima Pereira, o Brasil está quebrado. Está dando as cartas com base, entre outras coisas, em dobrar a aposta na irresponsabilidade fiscal, na gastança. É isso.
Vejam o que está prometido, que é influente e que compõe esse discurso do combate à desigualdade. Gás para todos. Chamar-se-á gás para o povo, não é isso? Distribuição de gás. Luz para todos. Energia elétrica para mais de 60 milhões de pessoas, a depender do consumo. Isso tudo são contas que alguém terá de pagar. Eu garanto a você que todos nós, que super ricos não somos, certo? Pagaremos essa conta ou parte dessa conta. Mas o discurso de Lula, que vai fazendo passar essas medidas todas, porque o parlamento também, em alguma medida, diante de algumas delas ficará constrangido em reprovar. O discurso do governo é de que está fazendo para o povo mais pobre à custa do super rico. Esse é o discurso.